Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no item Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos, Metades Eternas. O que nós vamos falar agora, basicamente, é dessa ideia errônea, já aviso desde já dou spoiler, de Metades Eternas, do livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. Questões 298, 299, 300 e 301. O livro que nós utilizamos é da editora M, essa é a tradução. Os vídeos não têm fins lucrativos, a gente não monetiza nada, então a sua divulgação, o seu compartilhamento é só para ajudar a divulgar a doutrina espírita, tá bom? Então vamos lá. 298. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde sua origem. Cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual um dia fatalmente se unirá. A ideia das caras metades ou das almas gêmeas, né? Resposta: não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a classe que ocupam, isso é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos homens. Da concórdia resulta a felicidade completa. Então, olha só. Existe no universo. Tem um casamento ruim hoje. Existe no universo, ou desencarnado, em algum lugar, alguém que é a minha alma gêmea? Não. Espíritos somos todos exatamente iguais, evoluídos exatamente iguais? Não. Então temos situações em que um espírito é mais evoluído do que o outro. As uniões que existem deveriam ser, não são todas assim, mas as uniões que existem em casamentos é a união de um espírito para com outro espírito, e isso independentemente do corpo que se encontrem. Se um é homem e outra é mulher, se os dois são homens, se os dois são mulheres, independentemente dessa situação, o amor, o sentimento, que é o amor, né? O resto é sensação, são sensações, o sentimento ele é de espírito para espírito. E não tem alguém fatalmente que eu estou ligado para o resto da vida, para o resto da eternidade, porque nós fomos criados individuais e estamos evoluindo individualmente. Então, no exemplo do meu relacionamento, por exemplo, com a Elaine. Eu amo a Elaine, é claro que eu amo a Elaine. É impressionante esse amor, como não diminui todos esses anos. Beleza. Mas ela é muito mais evoluída do que eu, de fato. Então, o que vai acontecer quando nós sairmos do corpo? Pode ser que eu vá para o umbral e ela vá direto para a colônia. Quanto tempo essa separação vai durar? Quanto tempo eu vou conseguir? Em quanto tempo eu vou conseguir evoluir suficientemente para chegar até a colônia onde ela está? E essa diferença de vibração, eu vou precisar encarnar quantas vezes mais de evolução, perdão. Quantas vezes eu vou precisar encarnar mais para poder atingir o grau de evolução dela e ter a oportunidade de novo de me casar com ela? Será que ela vai querer? Será que ela tem outros objetivos, espíritos mais evoluídos do que eu, por quem ela nutre uma simpatia tão grande ou maior do que a que nutre por mim? Enfim, essa encarnação foi apenas uma encarnação de missão dela em elevar, ajudar eu me ajudar a alcançá-la espiritualmente. Então, não, por mais que eu a ame, de fato eu a amo, pode ser que quando a gente chega no plano espiritual, ela está, por ela estar muito acima de mim, pode ser que ela não queira ou não possa, né, continuar comigo. Eu tenho que continuar a minha evolução, a minha peregrinação pela senda do bem, e ela, num estágio evolutivo maior que ela se encontra de fato do que o meu, então ela vai continuar suas encarnações, enfim, amando outros espíritos com o mesmo amor que tem por mim, esse amor piedoso, esse amor para com o espírito mais atrasado, mas pode ter um amor maior por um espírito que seja tão evoluído quanto ela, e assim inúmeras situações. O fato é que nós não somos metade um do outro e que complementamos um ao outro. Não é assim que acontece. Somos dois espíritos em evoluções diferentes, em um grau de relacionamento aqui para ser sublimado.
Por isso que quem vive muito da sensualidade, quem vive muito da sexualidade, quem vive muito para o amor físico, né? Amor, né? Pelas sensações que o corpo físico podem dar, pelos desejos, pelas atrações puras e simples, né? E amam o corpo e não o espírito, esses não vão entender nunca essa história de não existir alma gêmea. Aquelas pessoas extremamente egoístas, pessoas doentes e que, né, precisam de grande ajuda profissional, que acham que se a pessoa não for, aspas, dele, não vai ser de mais ninguém, sabe? Esses feminicídios todos que acontecem no Brasil, infelizmente, em grande quantidade, em um aumento exponencial, gigantesco que teve nos últimos 4 anos, tudo efeito dessa barbaridade que aconteceu no Brasil, de termos um extremista de direita no governo e dando vazão, ajudando a que as pessoas pusessem o que existe de pior para fora, né? Esse efeito nós vamos perceber muito ainda durante muito tempo dessa causa absurda que foi ter sido eleito esse sujeito, né? E o que ele representou durante esses 4 anos no Brasil, de 2019 a 2022. Então, isso é gravíssimo, porque só foi piorando a situação dos extremismos, né? E a gente tem que entender que é uma fase que o ser humano está passando e que quem já conseguiu superar essa mazela terrível, que fique contente e entenda a imperfeição do outro e siga em frente, porque realmente muitas dores ainda acompanharão aqueles que pensam dessa forma, que o outro me pertence. Isso não acontece. Então a doutrina espírita, ela esclarece que não existe alma gêmea, não existe cara metade, não existe alguém que me complemente. Eu sou o espírito criado à imagem e semelhança de Deus, em espírito, e sou infinito, e o meu amor vai ser irrestrito e para todos indistintamente, quanto mais evoluído eu me encontro. Quanto mais atrasado, mais direcionado vai ser esse amor e mais egoístico, se é que pode ser chamado de amor, algo egoísta, mais egoístico esse amor. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, ou cara metade, ou alma gêmea, que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Resposta: a expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade de um outro, separado dele ficaria incompleto. E a gente sabe que não fica incompleto. 300. Questão número 300. Uma vez unidos, dois espíritos perfeitamente simpáticos permanecem assim pela eternidade? Ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Então, temos um casamento extremamente perfeito, se é que isso existe. E aí, desencarnamos os dois, vamos ficar eternamente assim? Resposta: todos os espíritos estão unidos entre si. Falo daqueles que chegaram à perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não guarda a mesma simpatia por aqueles que deixou. Foi aquilo que eu disse agora há pouco acerca desse exemplo que eu estava dando. A Elaine é mais evoluída do que eu, isso é um fato, isso é real. E quando chegarmos no plano espiritual, podemos descobrir que de repente a união dela comigo foi um ato de benevolência dela para com um sujeito mais atrasado, porque ela tem um carinho enorme. Beleza. Agora ela vai seguir o caminho dela, mais avançada, com os espíritos mais avançados, e eu vou continuar com os espíritos mais atrasados, que são da minha evolução. Isso pode acontecer. Como pode acontecer também de eu conseguir alcançá-la nessa encarnação ainda, e aí partilharmos o mesmo grupo de espíritos evoluídos. E aí, quais são as afeições que eu vou ter por lá? Não sei. Quais são as afeições que ela vai ter por lá? Não sei. Metade um do outro nós não somos. Nos queremos bem, nos gostamos, nos amamos, fato. Mas não pertencemos um ao outro, e quanto mais evoluídos, mais vamos entender isso. E quanto mais evoluídos, mais vamos entender que precisamos amar mais aqueles que ainda temos deficiência de amar. Então, aqueles que
nós precisamos amar, nós deveríamos amar e ainda não conseguimos, pode ser que nós venhamos a encarnar com essas pessoas para parar as arestas, para acontecer a reharmonização também através do casamento, né? Enquanto isso, o outro encarna em outro canto e assim sucessivamente. Vamos imaginar que de repente a Elaine vai encarnar com alguém que ela precisa se reharmonizar na Índia e eu vou no Japão com outra pessoa que eu preciso me reharmonizar. Então, um exemplo bobinho, só para... E a gente não vai se encontrar, mas vai continuar se amando. E quando nos encontrarmos no plano espiritual, esse amor vai estar mais sublimado ainda, a gente vai ter mais prazer em estar juntos, aquela coisa toda. O amor que a gente sente por ver o outro feliz. É esse o ponto. Todo o amor nosso entre pessoas, entre pai e filho, entre filho e pai, entre mãe e filha, entre filha e mãe, entre cônjuges, entre marido e esposa, deve ser sempre elevado a ponto de a minha felicidade ser completa apenas quando eu vir o outro feliz. E aí sim, isso é importante. E a minha felicidade pelo outro feliz, inclusive, passa pelas situações de percebê-lo ou percebê-la encarnando para reharmonizar com quem precisa, etc, etc. Sem essa situação de posse, de pertencimento. Isso a gente precisa evoluir, precisa trabalhar. É amanhã? Não, mas precisamos trabalhar sobre isso. 301. Dois espíritos simpáticos são um complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? Olha só, Kardec perguntou de 3 modos diferentes, em 3 questões diferentes, se existe a tal da cara metade, se existe a tal da alma gêmea. Essa questão, de novo, ele volta a esse tema. E a resposta: a simpatia que atrai um espírito ao outro é resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um tivesse que completar o outro, ele perderia a sua individualidade. Essa simpatia, essa concordância de tendências e de seus instintos, isso é extremamente importante, tanto para que vamos encarnar juntos, porque nos amamos, temos um amor muito grande um pelo outro, e a gente se apoia um no outro para vencermos a essa encarnação, extraordinário, ou um é mais evoluído que o outro, então vamos nascer e nos encontrarmos. Se nós nos casarmos, nós vamos, eu mais evoluído ou ela mais evoluída vai ajudar na evolução do outro, né? Para que eleve o outro, é sempre essa a intenção, porque há um carinho muito grande, aí é uma simpatia, aí há um instinto, aquele instinto de, bom, eu amo tanto aquela pessoa que, mesmo sendo mais atrasado do que eu vou encarnar com ele para fazê-lo evoluir, para ajudá-lo em sua evolução. Fazê-lo evoluir não é a palavra correta, não é a frase correta. Para ajudá-lo em sua evolução. Olha que maravilha. Né? Isso filhos, isso irmãos, isso cônjuges, é assim. Ninguém está fadado. O que Deus uniu, o homem não separe. Isso não existe. Isso não existe. Até que a morte os separe. Aí sim. Aí sim. Porque no plano espiritual, aí as coisas mudam de figura de acordo com a simpatia que existe de fato, a afinidade que existe de fato entre os dois. É isso. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.